estar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande trazer, ministrar a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, o Pai, Ele tem tido misericórdia de nós, e com isso nós contamos sempre com a misericórdia, com a graça, com a bondade de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro, na carta de Tiago, no capítulo 1. Os irmãos estão na mesa, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? NA. Ah, tá sem. E eu ia precisar hoje, viu? Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos sem o projetor. E, irmãos, eu vou passar por muitos versículos, os irmãos anotam aí, depois confere, porque a gente não perder tempo e ficar procurando, amém? Os irmãos anotam em casa, chega, verifica, mas deixa a Bíblia aberta na carta de Tiago, porque ela vai ser o nosso principal fonte de consulta. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Aí lá no versículo 12, vai falar assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Eu queria fazer mais uma oração, irmãos, então feche os seus olhos só por mais um momento. Pai, a Tua palavra foi lida, foi ministrada, e como sempre, Pai, nós contamos e dependemos com a ação do Teu Santo Espírito operando em cada um de nós. Somos todos nós dependentes do Senhor, Pai. O Senhor que dá vida a esta palavra, o Senhor que opera, o Senhor que convence, que transforma. É o Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, somos apenas instrumentos. Pedimos, Pai, a Tua ação do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é alegria em meio às aflições da vida. Alegria em meio às aflições da vida. E Tiago, ele logo no segundo versículo da sua carta, logo no início, essa carta que Tiago escreveu, que foi uma carta geral, que foi para todas as igrejas, logo depois de se apresentar, de dar a saudação que ele deveria dar, ele já anuncia qual seria o tema que ele fala, e ele fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Motivo de grande alegria o passardes de provações. Tiago, irmãos, ele vai tratar de vários assuntos práticos da vida do cristão. Se a gente observar, a gente vai ver que Paulo, ele fala mais no aspecto doutrinário, um aspecto do ensino da palavra de Deus, e Tiago, ele parte mais para o aspecto prático da vida do cristão, a conduta do cristão no aspecto prático de como ele vai conduzir na sua vida. E o primeiro aspecto, são mais ou menos 6 que Tiago vai falar, e o primeiro aspecto que Tiago fala é com relação às provações, às aflições na vida do cristão. Na versão que nós lemos está escrito assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Em algumas versões vão falar motivo de grande alegria o passardes por várias aflições. Irmãos, eu queria fazer só uma diferenciação antes da gente continuar. Em algumas Bíblias talvez esteja escrito passardes por tentações. Eu só queria fazer uma diferenciação a respeito disso.
A palavra, talvez a sua Bíblia tenha usado a mesma palavra para os dois conceitos, provação e tentação, mas são conceitos completamente distintos. A melhor tradução talvez não seja a tentação, nesta primeira parte da carta de Tiago. Aqui o sentido correto e mais apropriado é provação. Então, ainda que a sua Bíblia esteja escrito tentação, entenda e leia como provação. Qual é a diferença? O que é, irmão, uma provação? Provação é uma prova na qual somos submetidos. E o objetivo desta prova é nos fazer subir, crescer, melhorar. Quem nos aplica esta prova é Deus. Então, a provação, ela tem origem divina, com o propósito de nos fazer crescer espiritualmente. Quase que por via de regra, o meio, a ferramenta que Deus vai usar nesta provação são as aflições. As provações, as tribulações, as dificuldades da vida. Essas provas nas quais Deus nos submete com o intuito, o objetivo de nos fazer crescer, subir. Amém? Tentação, o que seria, só para a gente diferenciar, vocês vão ver que o conceito é bem diferente, é bem distinto. Tentação é uma tentativa de nos fazer cair. E não tem origem divina, tem origem maligna, demoníaca, diabólica. Então a tentação sempre procedeu e sempre vai proceder do mal, com o objetivo de tentar nos fazer cair. Um exemplo para ficar bem claro aqui, para a gente entender tentação de provação. Jardim do Éden, Eva, ela foi tentada, foi uma tentativa de Satanás de fazê-la cair. E, infelizmente, a tentativa foi bem sucedida. Tentação. Provação, para quem se lembra e conhece a história, Abraão com seu filho Isaque, ele passou por uma provação, que Deus mandou ele sacrificar o seu filho. Acabou que o próprio Deus interviu e não permitiu que acontecesse. Aquilo não foi uma tentação, foi uma provação, no objetivo, uma prova de fazer Abraão crescer espiritualmente. Amém? Embora, irmãos, pode ser que não passemos na provação, como pode ser que não caiamos na tentação. Se cair é pecado consumado. Se não passarmos na prova, perdemos a oportunidade do crescimento. Amém? Claríssimo? Aqui, Tiago, na primeira parte da carta dele, estará falando de provação, aquela que tem origem divina, com o objetivo e o propósito de nos fazer crescer, melhorar. Lá no capítulo 13 da carta de Tiago, Tiago aí sim vai falar da tentação. Então, se você pegou a sua Bíblia e percebeu que a partir daqui fala de tentação, ótimo, a palavra está mais apropriada mesmo. A primeira parte vamos entender como provação, ainda que na Bíblia esteja escrito tentação. E a partir do versículo 13 até os 18, tentação. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre as provações da vida, a alegria do cristão em meio às provações, às aflições, às tribulações, hein? Bom, vamos então. Aflições, provações. Desde que o ser humano caiu lá no Jardim do Éden, irmãos, naquele episódio que eles comeram da fruta que Deus havia ordenado que não comessem, a partir daquele momento, as aflições da vida passaram a fazer parte da nossa vida, infelizmente. Quer o ser humano queira ou não, ele terá na sua vida aflições. E isso vale para toda a humanidade, seja pobre, seja rico, seja bonito, seja feio, seja o que for, o ser humano tem como parte da sua vida o sofrimento, as aflições. E nós, como igreja do Senhor Jesus, em momento algum, nos foi dito que não passaríamos por aflições. Em momento algum, a palavra de Deus dá qualquer margem para você e eu pensarmos que não teríamos em nossa vida algum tipo de aflição. Muito pelo contrário, irmãos,
A última instrução que Jesus deu para os seus discípulos, irmãos, pensa no grau de importância, se você tivesse de dar uma instrução a alguém importante, a um grupo importante, qual seria a sua última instrução? A última que Jesus deu foi exatamente essa, está escrito lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A última instrução dada por Jesus a nós foi essa. Depois disso, ele foi no Getsemane orar por si mesmo, orar pelos seus discípulos. Judas chegou, denunciou, traiu ele com um beijo, ele foi levado preso para o Sinédrio. Foi a última instrução dada por Jesus. Então, no mundo nós teríamos aflições, irmãos, e em momento algum foi dito que não teríamos. Então, vou abrir um parênteses bem rapidinho aqui. Se porventura, irmãos, nós virmos por aí afora alguma igreja, geralmente são essas que gostam da teologia da prosperidade, escrito uma plaquinha assim, ó, chega de sofrer e venha ser feliz. Irmãos, isso não tem o menor embasamento bíblico com a palavra de Deus, não tem o menor fundamento. Se Tiago ressuscitasse e estivesse andando pelas ruas aí e visse uma placa dessa, Tiago que escreveu isso, e visse uma placa dessa, chega de sofrer e venha ser feliz, ele infartaria, ele teria um AVC na hora de contato com essa placa. Isso não existe, irmãos. E esse tipo de evangelho tem atraído muita gente, evangelho fraco e raso, irmãos. Isso não é coerente com o que diz a palavra de Deus a nós. A palavra de Deus nos ensina, Jesus disse, que aquele que quiser vir após mim, pegue o seu colchão e o seu travesseiro e me siga. Não, ainda bem que teve gente que discordou. Aquele que quiser vir após mim tem que pegar o quê? A sua cruz não é travesseiro. E cruz fala de dor, de sofrimento e de renúncia. Então o sofrimento, as aflições vão fazer parte da vida do cristão. Os irmãos conseguem me entender? Faz parte da nossa vida, irmãos, esse tipo de evangelho raso, que infelizmente atrai muita gente, irmãos, isso não é coerente com a palavra de Deus. Não está de acordo. Mas fechando parênteses e continuando, então a aflição, ela faz parte da vida do cristão. Também e mais. Não faz parte também, faz parte mais. Esse é o principal ponto. Então, falar que a gente não vai sofrer é bobagem dobrada, porque a gente, além de vai sofrer mais. E por que isso? Porque o cristão vai ter aflição e vai ter aflição mais? Por um motivo muito básico. Primeiro, Jesus disse lá no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nós somos a luz. E o mundo jaz em trevas. Paulo fala em 2 Coríntios que não há como haver comunhão entre luz e trevas, não tem jeito, ou você tem luz ou tem trevas, os dois não tem jeito, então não há como ter comunhão entre luz e trevas. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, não é um pedacinho dele, não é uma parte, não é a metade, é o mundo inteiro, jaz no maligno. Então nós temos um problema, um conflito muito grande, o mundo em trevas e nós somos a luz, e não há comunhão entre luz e trevas. Este conflito entre nós e o mundo vai nos gerar conflitos, vai nos gerar. Isto, irmãos, é inevitável. Para o cristão verdadeiro, autêntico, para o cristão que realmente tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que segue o seu caminho, que foge do mal, para o cristão, ele inevitavelmente, meu irmão, ele terá problemas com o mundo. Recentemente, os irmãos devem ter ouvido falar, devem estar acompanhando e ver que toda hora brota na mídia alguma coisinha referente ao movimento LGBT. Não é verdade? Cada vez que passa, a gente vê com mais frequência esse movimento tentando influenciar as famílias, a sociedade.
algumas empresas estão aderindo a este modelo do LGBT. E em algumas empresas já está sendo adotado meio que uma imposição por parte da alta direção, o conselho da empresa, que os funcionários abracem essa causa. Que os funcionários aceitem e apoiem essa causa e vamos todos juntos abraçar esta causa. Mandando, na época da pandemia, distribuindo máscaras para os funcionários. Está aqui sua máscara com a cor do arco-íris. Primeiro, que não é arco-íris, é arco, e quem criou foi Deus, e é sinal da aliança entre Deus e o homem. Mas tudo bem, eles estão achando que estão fazendo alguma vantagem, mas é o arco do Senhor, é o arco de Deus, que toda vez que eu olho para ele, eu lembro da aliança que Deus fez com Noé. Continuando, aí a máscarazinha com o arco, com as cores do arco-íris. Aí o fundo de tela do computador já está compulsório. Você liga o computador, você não escolhe o fundo de tela. Está lá, LGBT, abrace esta causa. Eu testemunhei pessoas que eram contrárias a este movimento, mas ocupavam uma posição importante na empresa. Não eram cristãos, mas eram contrários ao movimento. Não concordavam com o que eles pregavam, mas tinham um cargo bom na empresa. Tinham um bom salário, uma boa função. Não concordavam com o movimento, mas eu vou perder o salário, vou perder o emprego, vou perder minha posição, vou perder minha carreira, vou perder tudo? Ah, não, é bobagem. Mais fácil falar que sou a favor do que criar problema para mim. Mas e o cristão? Como sendo luz deste mundo, como sendo sal da terra? Vai abraçar a causa? Ou ele vai ter problemas com o mundo? Entenderam? Pelo fato de você e eu somos cristãos, já está intrínseco que teremos aflições, e ainda mais pelo fato de sermos cristãos. E aí, vai do cristão renunciar e falar assim, sinto muito, mas eu não vou compactuar com isso. Aí se quiser me desligar, desligue, mas eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. E aí talvez venha um momento de aflição, talvez venha um momento de aflição, talvez venham as lutas, pelo fato de que somos servos do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? As aflições, então, fazem parte da vida do cristão? Sim, e mais. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Então, vamos continuar. Tiago, porém, irmãos, ele não pretendeu nessa carta, a intenção dele não foi apenas fazer o aviso de que no mundo nós teríamos aflições. Isso Jesus já até havia feito. O objetivo da carta de Tiago, se você observar, não foi dizer, então, assim, olha, então você e eu vamos ter aflições. O objetivo de Tiago, ao escrever essa carta, foi dizer que as aflições da vida inerentes a nós cristãos, deveria ser para nós, para mim e para você, motivo de alegria. E ele fala ainda mais, meus irmãos, tende por motivos de grande alegria. O passardes por provações, em uma outra versão, eu peguei o por passardes por diversas aflições. Aí fica um certo paradoxo, irmãos, porque entender que a gente vai ter aflição, isso eu acho que não é muito problema, irmãos. Eu acho que isso não é dificuldade nenhuma da gente aceitar isso, irmãos. Esse evangelho que fala que a gente não vai sofrer, eu não sei como que tem gente que gosta disso. Como que tem gente que pode acreditar no absurdo desse? Mas falar e entender que as aflições da vida para nós deveriam ser motivo de grande alegria, fica um paradoxo. Irmão, se eu porventura não lesse a palavra, mas falasse, e o irmão não soubesse que aqui está registrado na palavra de Deus essa palavra, ou se eu chegasse e falasse assim, irmãos, eu queria trazer uma palavra para vocês, nós temos que nos alegrar nos momentos de aflição. Muito provavelmente um monte de testa ia franzir, assim, me alegrar no momento de aflição. Da onde que o Jason tirou um absurdo desse? Porque, irmão, de fato parece loucura. O momento é de aflição, é de dor, é de dificuldade, é de luta, é de prova. Como que eu vou me alegrar?
ou ter motivo de grande alegria ao estar passando por esse momento de aflição e de dificuldade. E aí é que fica o paradoxo. A princípio, irmãos, primeiro eu só queria esclarecer uma coisa, para não ficar dúvida aqui. Deus não é sádico. Amém, irmãos? Preste atenção, eu vou repetir. Deus não é sádico. Deus não gosta e não tem prazer em nos ver sofrer. Amém, irmãos? E nós não somos masoquistas. Amém? Nós não gostamos de sofrer. Irmãos, quem que em plena sã consciência vai falar assim, não é o que eu esperava? Que alegria ficar sabendo que eu estou passando por aquela doença em estado terminal. Era a felicidade que eu buscava. Irmãos, a gente não é doido. Amém? A gente não é masoquista. Deus não é sádico. Nós não somos masoquistas. Amém? Nós cantamos aqui durante o louvor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. E disso a gente não pode duvidar, irmão. A gente não pode duvidar. Se o momento de aflição foi uma ferramenta que Deus escolheu para nos fazer crescer, amém, mas nós não podemos duvidar de que Deus é bom em todo tempo Deus é tão bom, amém? Lá, eu vou ter que abrir aqui porque essa eu não coloquei no meu esboço, no Evangelho de João, no capítulo 13, no Evangelho de João, escrito por João, no capítulo 13, Jesus, só para os irmãos entenderem, por que Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todo o discurso que Jesus fez, o último discurso que Jesus fez a seus discípulos, começou no capítulo 13, e a Bíblia fala o porquê Jesus fez esse discurso. Esse discurso quase todo consiste em falar que nós passaremos por aflição. Por que Jesus fez esse discurso? João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 13, no versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou e nos amou até o fim. Até o fim Ele nos amou. Ele disse que teríamos aflições, mas nós não podemos esquecer que essa palavra foi dita por quê? Porque Ele nos amou e nos amou até o fim. Nunca se esqueça disso. Nunca nos esqueçamos disso. Ele nos amou e nos amou até o fim. Amém? Sim, teremos aflições, mas Ele nunca deixou de nos amar. Deus é bom em todo tempo Deus é tão bom. Amém? Tiago começa a falar então, o que acontece, irmãos? Então tudo bem, Deus não é sádico, nós não somos masoquistas. Qual é o motivo da alegria então, se eu não vou de fato me alegrar? Tiago estava dizendo, irmãos, na sua carta, que as aflições, embora fossem dolorosas, elas nos trariam benefícios. Deus conseguiria daquela dificuldade extrair algo de bom para mim e para você. Esses benefícios que Deus consegue extrair daquele momento de dor, nós deveríamos nos atentar a eles, prestar atenção a eles, e nele nos apoiar para que eles fossem para nós motivos de alegria, embora aquela situação fosse sim um motivo de dor. Então o que Tiago faz? Ele pega o foco, a atenção da dor na aflição, tira ela e pega um foco e coloca a nossa atenção nos benefícios que teríamos ter em decorrência daquela aflição.
E Tiago, na sequência da sua carta, ele começa a listar quais são os benefícios que você e eu teríamos ao passar por essa aflição. Então, a tristeza, irmãos, a dor, nós sentiríamos sim. Mas Tiago fala, olha, eu sei que tem, mas concentra nos benefícios que Deus, o nosso Pai, consegue extrair daquele de dor para o nosso crescimento. E Tiago começa falando que o primeiro benefício está lá no Tiago, capítulo 1, no versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Repita comigo, perseverança. Em outras traduções fala paciência. Repita comigo, paciência. Uma pessoa que não tem paciência dificilmente persevera. Dificilmente persevera. Uma pessoa impaciente dificilmente vai iniciar um projeto e conseguir terminá-lo. Dificilmente. E se você pensar assim, Jason, mas a perseverança é importante, tem algum valor? Só para a nossa salvação. Daí dá para você ver o peso da perseverança. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Mateus capítulo 24, versículo 11. Jesus falando no sermão profético. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança, irmãos, meio que não é uma opção para nós. A paciência meio que não é uma opção. E as provações desenvolvem em nós a paciência. As lutas desenvolvem em nós a perseverança. A pessoa que passa por tribulações, que passa por luta, que passa por aflições e é aprovado nessas provações, ela desenvolve em si a paciência e a perseverança. É um benefício de se passar por uma aflição. Irmãos, passar pela aflição, repito, não é bom. Mas temos o benefício de desenvolver em nós a paciência e a perseverança. Irmãos, eu conheci pessoas, aliás, quem não conheceu, pessoas que iniciaram aqui, que começaram, mas não perseveraram, não tiveram talvez paciência, e não estão mais conosco. Não tiveram paciência, não perseveraram, de repente com uma menor dificuldade, de repente com um pouco de perseguição, de repente com algo, quando já começa a surgir algum impasse, algum embate, a pessoa perde a paciência e vai embora e desiste da caminhada na fé. Não perseverou, não teve paciência. Isso vale para tudo na nossa vida. No meu trabalho, em certa ocasião, uma pessoa começou a sua jornada, ela estava iniciando, ela estava começando a sua carreira profissional, e ela não teve paciência. Ao menor dificuldade, ao menor impasse, a pessoa aqui, eu quero sair. E eu chamei a pessoa e falei assim, calma, você está começando agora, o que está acontecendo? Não, eu quero uma proposta melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, fulano, calma, espera, tenha um pouco de paciência, você está começando agora, tenha um pouco de paciência. A pessoa não teve paciência, e abandonou o trabalho, e foi para um outro emprego, que já desligaram ele rápido, tentou voltar para a empresa, não é possível recontratar uma pessoa que pediu conta, e a pessoa ficou desempregada, foi muito tempo, e passou por muito aperto, não teve paciência, não perseverou naquilo que começou, a menor dificuldade que surgiu. Irmãos, paciência, a perseverança é importante para mim e para a sua vida, amém? Para tudo que vamos fazer, nós precisamos ter paciência para podermos perseverar, amém? Um outro ponto que Tiago fala na sua carta, está lá no versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Em uma outra tradução fala, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam feitos perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A provação, irmãos, desenvolve em nós o crescimento espiritual.
Irmãos, a vida do cristão, ela tem duas opções. Ou o cristão está subindo, ou ele está descendo. O ficar parado não é uma opção para mim e para você. Vou repetir, ou nós estamos subindo, ou nós estamos descendo. Parado não é possível. O crente, quando para na caminhada, ele começa imediatamente a descer. Eu, uma vez na escola bíblica, na turma dos jovens, eu fiz uma ilustração. Eu via uma pegadinha na televisão, e quando eu vi essa pegadinha, eu assimilei e falei, gente, isso tem uma realidade com o mundo espiritual. A pegadinha consistiu da seguinte forma: uma pessoa estava descendo a escada rolante, ela estava parada. Ela parada, mas a escada levando ela para baixo. A pegadinha, as pessoas correram lá embaixo na escada e colocaram um balde enorme de lama. A pessoa, ao descer daquela escada, ela não teria opção, ela cairia na lama. A pessoa descendo a escada rolante viu aquilo, começou a subir contra a escada. Ela, para escapar daquilo, ela teria que ser mais rápida do que a escada. Eu pergunto para os irmãos, se ela parasse de caminhar, o que aconteceria com ela? Cairia na lama. Para chegar lá em cima, ela teria que caminhar, e não parar de caminhar, e mais rápido do que aquela escada. Nossa vida aqui no mundo é semelhante. O mundo inteiro jaz no maligno, nós vemos isso aqui. O mundo é essa escada que nos tende para baixo, para a lama, para o lamaçal do pecado, para o charco de lodo. A nossa caminhada é a contrária ao mundo, que vai para cima. Para de caminhar, que você começa a descer. Irmãos, o crescimento espiritual não é uma opção para mim e para você, nós precisamos crescer. Crente retardatário vai ficar para trás, o crescimento precisa acontecer na minha e na sua vida. Precisa acontecer. Foi por isso que Jesus disse a respeito da santificação, que está escrito lá, e eu perdi aonde foi que eu anotei. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Irmãos, a santificação é o processo de melhoria contínua na minha e na sua vida, que precisa acontecer, irmãos. E preste atenção no que eu vou dizer. Sempre haverá espaço para crescimento na minha e na sua vida. Sempre haverá. Irmão, você pode olhar para quem você quiser. Jason, Luciano Subirá, que já está no máximo lá. Não, irmãos, ele tem espaço para crescer. Jason, se Moisés estivesse aqui, ele ia ficar bravo com você. Irmãos, teria espaço para crescer. Quem você pensar, com exceção de Jesus Cristo, que foi o homem perfeito, todo ser humano que já houve sobre a face da terra, sempre teve espaço para crescimento até o último dia de sua vida. Nós estudamos o trimestre passado a respeito do livro de Jó. E eu estou achando que de novo... Não, anotei. Nós estudamos sobre o livro de Jó. Jó, logo no inicinho do livro, não sei se os irmãos não conhecem a história de Jó, depois leiam, uma história maravilhosa, linda. Logo no início do livro de Jó, Deus, o próprio Criador do universo, dá testemunho a respeito de Jó. Deus fala a respeito de Jó. Irmãos, imaginem uma coisa dessa. Imaginem Deus dando um bom testemunho de mim e de você. Imaginem Deus falando. Imaginem Deus falando, assim, ó, fulano, você conhece lá o Cláudio? Meu servo. Imagina a honra, não é não, Cláudio? O privilégio, quem está falando, irmãos, é Deus. E Deus falou a respeito de Jó. Jó, capítulo 1, no versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus dá testemunho a respeito de Jó. E se você ler, acompanhar o livro de Jó, você vai ver o próprio Jó, no final do livro, reconhecendo. Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Deus chama a atenção de Jó, por causa de uma postura um pouco equivocada que ele teve lá,
Deus chama Jó, vem cá, Jó, vamos prestar conta nós dois aqui rapidinho. O que foi aquilo? Aí dá um puxãozinho de orelha em Jó. Aí Jó recebe aquela palavra e fala, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta que eu fiz na sala dos jovens eu vou fazer aqui. Se Jó, que Deus deu testemunho dele, falou que na face da terra não havia ninguém como ele, reconheceu que conhecia Deus só de ouvir falar, o que dirá de mim e de você? Tem espaço para crescimento na nossa vida, irmãos. Sempre vai ter espaço para crescimento na minha e na sua vida. O crescimento espiritual não é uma opção, é necessário para a nossa santificação. E a tribulação, a aflição da vida, desenvolve em nós esse crescimento espiritual. Desenvolve em nós essa santificação. Foi o que o Tiago escreveu. Ora, deixa eu ler nessa outra versão. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Maduros e completos, é o crescimento espiritual. Irmãos, sempre que porventura você e eu estivermos passando por algum momento de aflição, de dificuldade, de tribulação, vamos ter em mente que, embora aquele momento seja doloroso, talvez seja desagradável, mas ele gera em nós o crescimento espiritual. Se aprovados, é claro, se não desistirmos e se perseverarmos, amém? Este momento de dificuldade, de aflição, vai nos fazer crescer, irmãos, e essa é a prioridade. Eu já disse aqui uma vez, que a prioridade de Deus nunca foi o nosso bem-estar aqui na terra. A prioridade de Deus é a minha e a sua salvação. Isso é o mais importante na nossa vida, irmãos. O nosso bem-estar aqui, nesses pouquinhos anos de vida que a gente vai ter, irmãos, isso eu acho que é irrelevante, perto do que nos aguarda lá em cima na eternidade, amém? Amém. E o último tópico que Tiago fala em sua carta, que as provações geram na vida do cristão, está escrito lá no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, preste atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram. A coroa da vida, ela está reservada, mas não é para crente retardatário, é para crente que passar na provação. Aquele momento de dor, aquele momento de aflição, que porventura você e eu viermos a passar, principalmente por causa do Evangelho, principalmente por causa do reino de Deus. Essa aflição, se nós passarmos por ela, se nós a suportarmos, está reservado a mim e a você a coroa da vida, que o Senhor Jesus tem preparado àqueles que o amam. Irmãos, embora eu tenha conhecido que pessoas que não querem receber a coroa da vida, eu quero, Deus preparou para mim e quer me dar, e eu estou querendo receber, e eu estou motivado a receber, irmãos. Naquele momento de dificuldade, irmãos, eu sei que talvez esteja difícil, talvez não esteja sendo fácil, mas eu sei, irmãos, e eu tenho em mente que a coroa da vida está reservada para aqueles que o amam e aqueles que suportarem o momento de dificuldade e de dor. Ela está lá, irmãos, e Ele vai nos dar. Eu quero receber. Quem quer receber comigo? Amém? Glória a Deus. Está preparada, mas nós precisamos perseverar. Além da coroa da vida, irmãos, o motivo de maior alegria que o cristão pode ter, o motivo de maior alegria, Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim, isso aqui, irmão, só para contextualizar, os discípulos tinham acabado de voltar da sua missão. Jesus pega os 12 e envia uma missão, e lá eles expulsaram demônios, sozinhos, eles fizeram um monte de sinais, e eles voltaram muito empolgados e muito felizes. Quando eles voltaram, Jesus dá uma palavra para ele, fala assim, olha, Lucas 10, 20, mas não vos alegreis se vos sujeitem os espíritos, mas
alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, Apocalipse vai falar que no tribunal do trono branco, livros serão abertos, e um dos livros é o livro da vida, que contém o nome de todos aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus. Contém o nome de todos aqueles que entrarão na eternidade com Deus e morarão com Ele para sempre. E eu fico imaginando, irmãos, a alegria de estar lá e ver que o livro foi aberto e o meu nome foi lido. Eu fico imaginando, irmãos, eu não consigo imaginar uma alegria maior do que essa. Eu vivi certa vez, uma experiência, naquela época, quando você fazia uma prova, um concurso. Hoje é tudo pela internet, né? Quer saber se você passou? Entra aqui e com 2 cliques já fica sabendo se você passou ou não naquele concurso. Muitos anos atrás, quando não tinha a tecnologia da internet, como é que você ficava sabendo se você passou? Você ia até o lugar que você fez a prova. Chegando lá, tinha aquele monte de papel na parede. Você começava a procurar o seu nome por ordem alfabética. Chegou no J. Nó. Você dava aquela respirada. Você não podia ir bruscamente, não. Senão você podia ter um problema. Você tinha... Pronto, vamos com calma. Já não sei o que, Jason Cleomar Machado Júnior, passei. Irmãos, e que alegria que dava aquele negócio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por uma experiência assim, mas é maravilhoso. E estou falando de uma prova que a gente fez, que sinceramente, uma prova de seleção que a gente fez e passou. E tinham pessoas que chegavam lá, passava, não vi meu nome aqui, deixa eu ler de novo para ver se... E lia 10 vezes e não achava o nome e saía chorando. Que tristeza. Imagine a alegria de você ver o Criador do universo lendo o seu nome escrito no livro da vida. Que alegria, irmãos, que alegria. Alegrai-vos porque, não alegrai-vos porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Todas as vezes, irmão, que você e eu passarmos por momentos de aflição, não se esqueça que o nosso maior motivo de alegria é o meu e o seu nome estar escrito no livro da vida, ao qual um dia será aberto e lido na presença de todos. Esse é o nosso maior motivo de alegria. Que tudo isso, irmãos, nos traga esperança no momento de tribulação, no momento de aflição. Quando essa aflição chegar, irmãos, eu sei que não será um momento fácil, não será um momento feliz, ninguém vai dar risada quando isso acontecer, será um momento de choro, de dor, de tristeza, mas que nós possamos seguir o conselho de Tiago, e tirar o foco da nossa atenção naquela dor, naquela tristeza, e nos focarmos no nosso crescimento espiritual, na nossa perseverança, na nossa paciência, no nosso nome escrito no livro da vida, amém? Certa vez, irmãos, eu quero fechar aqui com um testemunho. Com 14 anos de idade, o meu pai sentiu uma dor de estômago. Meu pai estava bem, estava no nosso meio. Ele só sentiu uma dor de estômago. E a dor persistiu por alguns poucos dias ali, 2 dias, e ele foi ao médico para ver o que era aquela dor que ele sentia. O médico dispensou ele, falou assim, tá, muito obrigado, e chamou a família. E deu a seguinte resposta: ele tem 2 meses de vida, ele está com câncer, espalhou pelo corpo dele, e ele tem 2 meses de vida. Não se esperancem de que ele vai sobreviver, porque não vai. Eu vou contar o que vai acontecer, isso o médico falando. Ele vai sair daqui, eu vou passar um medicamento, e ele vai apresentar uma melhora por tanto tempo. Depois de tantos dias, ele vai apresentar uma piora. Essa piora vai ser para ele internar. Nessa internação, ele vai morrer.
Irmãos, eu não sei o que é pior, se é você receber uma notícia brusca ou se você receber uma notícia dessa, porque foram 2 meses, e o meu pai não soube dessa notícia. Naquela época eu tinha apenas 14 anos, mas os meus irmãos são bem mais velhos do que eu. A minha mãe, na época, optou em não contar a ele, e a nossa decisão, até por recomendação médica, foi de não contar a ele. Então, por 2 meses, eu olhando para o meu pai e vendo o que aconteceria com ele, sabendo o que aconteceria, sabendo que ele não sabia com ele, esperando os dias contar. E para piorar, irmãos, aquilo que o médico narrou foi acontecendo dia após dia. Os irmãos acham que foi um momento de felicidade para mim? É claro que não foi. Não tem como, irmãos, uma notícia dessa trazer alegria, felicidade, grande alegria a uma criança de 14 anos. Os irmãos acham que Deus ficou feliz em me ver sofrer? Que Deus se alegrou em me ver chorar? É claro que não. Mas, irmãos, nós entendemos, naqueles 2 meses, eu e a minha família inteira, que aquilo foi necessário. Irmãos, e Deus foi bom, tão bom, que Ele mandou alguém que nos desse uma palavra naquela ocasião, dizendo, falou assim, olha, o seu pai foi uma visão que minha mãe teve, uma pessoa chegou, gente, parecido o que aconteceu lá que a pessoa deu a interpretação do sonho sem nem saber o sonho. Me fugiu, foi Daniel, foi José, foi Daniel, que deu a interpretação sem nem sequer saber qual foi o sonho. A pessoa chegou e falou, você teve um sonho de que no sítio do seu pai uma flor caía e o seu pai colhia essa flor. Você está achando que o seu marido vai ser curado dessa doença, mas a interpretação não é essa. O seu marido é essa flor que Deus está colhendo, e é necessário que isso aconteça. Deus nos deu, irmãos, uma palavra de conforto, de refrigério. Fique você sabendo que nesse momento de aflição, em momento algum, Deus vai te deixar desamparado. Em momento algum, Deus vai te deixar sofrendo de braço cruzado, longe olhando e assistindo. Isso não vai acontecer. Ainda que seja um momento de dor, saiba que Deus estará com você. Deus estava comigo naquele momento. Aquela aflição que a minha família sofreu, promoveu o retorno ao Evangelho de todos da minha casa que estavam afastados, a conversão daqueles que não eram, principalmente a do meu pai. Foi necessário acontecer, irmãos, e hoje eu reconheço, eu enxergo com clareza como foi importante aquilo. Foi dolorido, foi doloroso passar por aquilo, mas hoje eu enxergo que foi necessário. Enxergo os benefícios que Tiago fala, enxergo que em todo tempo Deus é bom, é tão bom, e disso nós nunca vamos duvidar, amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor, porque eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. Vamos ficar de pé, irmãos, todos? Molhei tudo. Faça um fundo musical, a gente não precisa cantar, não? Molhei tudo aqui. Irmãos, a palavra que Deus colocou ao meu coração foi essa. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado a sua vida. Espero que Ele tenha falado poderosamente a você, como falou a mim, que quando chegar no momento de provação, irmãos, que a nossa oração, primeiro, o momento de provação é uma hora excelente para nós orarmos e clamarmos em oração, mas que a nossa oração não seja pedindo para Deus, Deus me tira dessa, Deus me arranca daqui, Deus me tira dessa, que não seja essa a nossa oração. Tiago recomenda a gente lá no capítulo 5, no capítulo 1 ainda, se eu não me engano, no versículo 5, a nós clamarmos por sabedoria. Quando estivermos passando por um momento de dificuldade, vamos clamar a Deus, pedimos para que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, não tirar daquele momento, mas nós que sejamos aprovados naquele momento, amém? Que tudo o que Tiago colocou aqui, que quando surgirem as aflições, irmãos, que possa valer em nossa vida.
E mais importante, irmãos, que quando as aflições surgirem, que possamos nos portar como cristãos, não como o mundo que foge da aflição negando o nome de Cristo, mas nós como cristãos vamos sofrer as aflições em nome do nosso Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Clame a Deus então, para que Deus te dê força, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus nos dê preparo. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, a mim, a todos nós que estamos aqui, ó Pai, que somos pessoas falhas, pessoas imperfeitas, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor seja conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Deus, o Senhor sabe, Pai, o Senhor Jesus sabe que não é fácil passar pelas aflições da vida, Pai, porque o Senhor Jesus foi tentado e em tudo foi tentado. O Senhor passou por todo tipo de provação neste mundo, sofreu todas as dores neste mundo, Pai, todas as dores, Jesus, e o Senhor sabe como que é. O Senhor é o sumo sacerdote, Jesus, que nós temos, que sabe qual é a nossa dor. E eu te peço, Jesus, para que o Senhor nos dê força nesses momentos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê ânimo. Quando chegarem, Pai, os momentos de luta, os momentos de prova, Jesus, eu te peço, seja conosco. Espírito Santo de Deus, seja conosco, nos dê consolo, nos dê força, nos dê sabedoria, nos encha, Pai, nos vivifica, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que nesses momentos, quando vierem, Pai, que sejamos aprovados, Pai, em nome de Jesus. Quando as provas vierem, ó Pai, que possamos ser aprovados, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Para que, Pai, a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Pai, estejam sobre nós, Pai. E nós queremos te dizer, Pai, que acima de tudo, Pai, nós reconhecemos que o Senhor nunca deixou de ser bom conosco. Em meio às provas, ó Pai, nós vemos o teu amor. Em meio às lutas, Pai, nós sabemos o quanto o Senhor nos ama. Em meio a tristezas, às aflições, Pai, nós temos a capacidade de olhar para ela e sabemos que em todos os tempos o Senhor é bom, Pai, e nunca deixou de nos amar, porque o Senhor nos amou até o fim. Até o fim. E assim nós queremos seguir, Pai, com o nosso amor para com o Senhor até o fim. Até o fim. Que possamos crescer, Pai, que possamos crescer em santidade, em novidade de vida todos os dias. Que as aflições operem em nós a santificação e o crescimento, Pai, para que chegamos, ó Pai, para termos como alvo, como modelo, o Senhor Jesus, que foi o modelo perfeito de homem, de ser humano que houve sobre a face da terra. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é conosco, pela Tua palavra, pelo Teu consolo, pelo Teu amor. Agora, Pai, eu te peço que estamos finalizando, que o Senhor fique conosco, que o Senhor abençoe, Pai, porque essa palavra continue em nós. Não permita que se perca, Pai, eu te peço em nome de Jesus em nossos corações, mas que fique o nosso todos os dias da nossa vida, eu te peço, Pai. Pai, nós que estamos agora nos despedindo, ó Pai, eu te peço, fique conosco, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana, ó Pai, ó Pai, que se porventura vierem as lutas, mas que o Senhor esteja conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Fique conosco, Pai, fique com cada um de nós, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, todos os dias da nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, os irmãos que estão nos visitando, que o nome foi falado aqui no início, a equipe de boas-vindas está aguardando, então acompanha, por favor. A Margarete tem uma vez, Margarete, para dar? Ah, tá. Aqui a Margarete, acompanha aqui os irmãos que estão nos visitando para a nossa sala de boas-vindas. Um lanche foi preparado especialmente para você, então não perca a oportunidade. Amém? Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, vá em paz, em nome de Jesus. Amém. Da bondade de Deus.